Shalom, Leculan. Hoje no nosso podcast temos duas visitas, duas ilustres pessoas aqui conosco, participando, que é a tia Nanana. Shalom. E a Duda. A Duda está Shalom. conosco de novo. Olha a Duda aqui com a gente de novo. E hoje a nossa porção, qual é o nome da porção, Matheus? Itrô. A porção de hoje, Itrô, está em Shemot, Êxodo, que vai do capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 23. Então, hoje nós estamos em 4 pessoas estudando a Torá. Então, mais um podcast da Torá hoje com 4 pessoas. Hoje vai ser muito legal, gente, muito legal. Vamos ler um versículo por vez, cada um vai ler um, e vamos fazendo os nossos comentários, como sempre, né? A gente vai lendo, vai meditando e vai fazendo os nossos comentários daquilo que a gente entendeu, achou interessante. Então, quem quiser tá lendo o versículo e quiser fazer um apontamento, pode fazer, tá bom? Vai ficar à vontade para fazer esse apontamento. Permitido. Então, vamos lá, Matheus, vai começar com você. Capítulo 18, versículo 1. A visita de Jetrô a Moisés. Jetrô, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo o que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa de seu sogro, Jetrô, que a recebeu. Com seus 2 filhos, um deles se chamava Gersom. Depois Moisés dissera: tá aqui. Tornei-me imigrante em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer. Meu Deus, ajuda. Pois o Deus de meu pai ajudou-me ao me salvar da espada do faraó. Muito bem. Mateus, lá no versículo 5. Jetrô, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: Eis que teu sogro, Jetrô, vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moshe contou ao seu sogro tudo o que Adonai fizeram ao faraó e aos egípcios por causa de Israel. Todas as dificuldades sofridas por eles enquanto viajavam e como Adonai os salvara. 9. Jetrô alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Então Jetrô disse: Bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Itrô, sogro de Moshe, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios para Adonai. E Aharão aproximou-se com todos os líderes de Israel para participarem da refeição diante de Adonai com o sogro de Moshe. Muito bem, então vamos fazer aqui vamos comentar aqui tudo que a gente leu até o 12. Então, o que a gente viu aqui de interessante? O sogro, ele não estava lá, ele não atravessou com eles, né? Então, o povo atravessou, todo mundo já estava lá no acampamento, e aí, então, agora ele vai, o sogro vai até lá, até a tenda, até onde Moisés está, né? Já lá do outro lado.
E aí, chegando lá, então o que ele imagina? Ele chega lá, vê todo aquele povo lá, né? E aí ele entra lá para conversar e Moisés conta tudo, né? Relata ali, tintim por tintim, de como que eles foram livrados. Então eu fico imaginando ele lá com aquela multidão, ele olhando uma multidão inteira, porque foi muita gente. Muita gente mesmo. Então, imagina ele chegando ali num acampamento com milhares de pessoas. A gente tem uma foto aqui para ilustrar mais ou menos. Ali é um outro momento que a gente vai ver ainda. Mas imagina essas milhares de pessoas ali e ele ouvindo o relato, porque aquele povo todo era escravo no Egito. O Egito está sem nenhum escravo. Todo mundo foi livrado. E aí ele reconhece, olha que coisa assim linda, né? Ele reconhece o quanto Yahvé é um Deus poderoso e único, maior do que todos os outros deuses. E ele ouviu acerca, né? Ele não viu nem presenciou. Exatamente. Ele não viu nem presenciou. Ele ouviu o que Moisés contou. Então é mais ou menos o que a gente hoje, a gente não viu, Mas a gente Mas crê. reconhece, mas a crê. gente crê. E a gente lê e Sim. crê, E né? Ah, Ouve e crê. Então é muito interessante, porque faz até uma ligação com uma palavra que está lá no Novo Testamento, eu não sei onde está agora, mas depois eu dou uma pesquisada, que fala bem-aventurados aqueles que não viram e creram. e creram. Né? Então faz essa referência aqui. Então eu achei muito interessante esse relato que vai aqui, né, do versículo 1 até o 9, e no 9 termina ele fazendo o quê? Oferecendo holocaustos e sacrifícios ao Eterno. Né? Então, com esse reconhecimento, com as pessoas ali, né, os anciãos de Israel, ou seja, as pessoas ali mais experientes, né, os líderes ali, os mais velhos. Então, deve ter sido realmente sábios, né? Os mais sábios, deve ter sido realmente uma cena ali muito bonita, né? Se João ver. 20, 29. Então Jesus lhe disse: Por quem me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Muito bem. Qual que é? João 20, 29. 20 e 29. Lê de novo aí. Então Jesus lhe disse: Por quem me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Viu? Felizes os que não viram e creram. E foi exatamente o que ele sentiu ali. Sim. Felicidade de ver todo o povo liberto e fora ali daquela submissão dos egípcios. Né? Então, e detalhe que antes disso, quando o Moshe estava lá com o sogro dele, e o Eterno fala, né, com ele lá na sarça ardente, e chama ele, ele vai lá pedir ao sogro autorização para ele ir para o Egito libertar o povo. Então, quer dizer, ele já tinha comunicado, né? Sim, mas exatamente. Depois ele volta para poder concretizar, né? Dar os parabéns, né? No caso, né? Olha que legal, ficou feliz e tudo mais. Entregou a família para ele também, Sim. Que era super importante. Exatamente. Muito bem, então vamos seguir. Bom, quem está no 13? 13 Eu. Vai lá. Conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isso que faz com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Ai, 15. Socorro! Moisés respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. 16. Tá. Sempre que. Sempre que eles disputam acerca de algo, a questão chega até mim. Eu julgo entre uma pessoa e outra e explico-lhes as leis e os ensinos do Eterno. Meu Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: Não é bom o que fazes.
Certamente, em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti, não te será possível realizá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. E que Deus deseja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Também é seu dever transmitir ao povo as leis e os ensinos do Eterno e mostrar-lhes como viver e que trabalho devem empreender. Mas escolheu do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menores, difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo, será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se você assim fizer, e se assim, e se assim. Calma. Calma aí. Pronto. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Segue? Tá. Tá. Moshe ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo como ele disse. Ele selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1.000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes. Não, o senhor continua. Como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés. Todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro, Jetrô, se despediram e este retornou à sua terra. Vamos comentar antes da gente ir para o capítulo 19? Então, olha que interessante aqui. Ele vê Moisés ali parado, Sim. com aquela multidão inteira para resolver problemas corriqueiros, as picuinhas das famílias, né? Desde as picuinhas até uma coisa realmente séria e grave, né? Então ele ficava ali o dia todo. E imagina só, aquilo realmente estava no início. Então, o sogro dele, sendo muito mais experiente, ele já pega e ajuda ele, né? E fala lá para ele, olha, o que você está fazendo? Do jeito que você está fazendo aí, você não vai aguentar praticamente nenhuma semana, né? Não vai ter vida própria, vida de família, nada disso. Exatamente. No segundo dia ele já vai estar lá morrendo. E nem vai ter como buscar o eterno, o dia todo ali. Como que ele vai buscar o eterno? Ensinar, né, as pessoas, ele não ia ter tempo disso. Exatamente. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Lá no verso... Cadê? Que ele pergunta o que fazes. E ele fala que vai... Daria a você alguns conselhos? No 19. Não, do que fala dos mandamentos. Eu achei muito interessante, por quê? Porque os mandamentos, que a gente conhece como os 10, ainda não foram entregues. Mas qual verso que você quer achar aqui? Aqui é o 16. 16, tá. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. Verdade. Os mandamentos, as tábuas, e tudo aquilo que ele vai ensinar para o povo ainda não tinha acontecido. Mas isso não quer dizer
que esses mandamentos, essas leis não existissem. Sim. Já existiam. Muito antes de serem. Exatamente. Desde quando Adão e Eva foram criados, já existiam os mandamentos, né? O Eterno já ensinava ali, já desde aquele momento, Sim. já foi ensinando para eles. Obediência, né? Noé também. Ele não vai ter que separar os animais puros dos impuros. Sim. A gente vai ler isso mais lá para Levítico, se eu não me engano. Como que ele sabia dos animais puros e impuros? O Eterno ensinou. Já tinha ensinado. Então, o povo já sabia, já conhecia. Abraão, que fazia sacrifícios, né? Então, assim, o povo agora, nesse momento, eles vão reaprender ou aprender novamente, porque tem muita gente que nem sabia, Sim. nem conhecia nada. 400 anos escravo, imagina quantas gerações estavam ali. Quantas gerações passaram e eles foram se acostumando com o paganismo ali da terra ali no Egito, né? Sim. Então, é bem interessante, porque os mandamentos, eles não surgem só agora que a gente vai ver ali, ele já existia. Então, sim, Moisés ele já tinha a preocupação de ensinar, sim, as instruções do Eterno para o povo. Ai. Olha só que interessante, já existia. Eu vou até marcar isso. Eu também lembrei, assim, quando você falou do sacrifício que Abraão fazia a Deus, eu lembrei de Abel e Caim também. Abel já tinha, ele procurou dos melhores, exatamente, o melhor cordeiro que ele tinha ali para fazer o sacrifício ao Senhor, enquanto já Caim, né? Vou pegar qualquer um aqui e vou dar de sacrifício ao Senhor. Só para cumprir, sim, né? Só que aí a gente vê que o Senhor escolheu a oferta de Abel porque era perfeito. Exatamente, de coração. E aí a gente tem duas questões. Tem a questão que ele procurou o melhor, sim, de tudo, e a questão do coração dele, ele queria realmente ofertar o melhor de coração, sim, né? Por quê? Naquela passagem lá da viúva que vai com as moedinhas, sim, né? Pouquinho, a única coisa que ela tinha, sim, ela dá de melhor de coração, a única coisa que ela tinha. Quanto outros davam um monte, muito mais do que ela, sim, mas não era de coração. Ou esperando algo em troca, ou vai saber esperando o que tinha no coração. Não era de coração, ou esperando algo em troca, ou o que sobrou. Sim. Né? Mas ela entregou uma única coisinha ali, muito simples, mas era totalmente de coração. Então, são duas coisas importantes. Sim. Além da gente ofertar o melhor, a gente aquilo que a gente tem que fazer de coração. Sim, e também porque a gente ama o Eterno. Sim, não pode nem ser no automático, né? Porque não, às vezes, tipo, por exemplo, nos cultos, chega o momento do ofertório, as pessoas, tipo, já vão lá no automático, já vou colocar aqui, pronto. Mas é em tudo que, sim, você faz, entendeu? Então, quando você acorda e você vai ler a palavra, né? Sim. Você vai pegar a Bíblia para ler, você não vai ler no automático. Você não vai ler um livro qualquer, você não vai ler só para... eu preciso ler a Bíblia em um ano, então eu preciso concluir. Eu vou ler logo. Eu tenho 3 capítulos. Né? Ai, meu Deus, são 3 capítulos para ler. Deixa eu ler, ali, entendeu? Nem... No final perguntam, o que você entendeu? Aí a pessoa... Não sei. Não sabe, não meditou, não fez, sim, aquilo de coração. Não tirou nenhuma lição daquilo para a vida, né? Não quis ouvir a voz, porque quando a gente abre a palavra agora, que a gente está todo mundo aqui, né, lendo, é o Eterno falando com a gente. E a gente assim, não degustou daquilo, sim, que ele está ensinando. então é isso, né? Esse ofertar, ele é desde quando a gente acorda, sim, até a hora que a gente vai dormir, tudo aquilo que a gente faz, um agradecimento quando a gente acorda, sim, agradecer porque a gente abriu os olhos, agradecer o nosso dia, né? Sentar para comer uma refeição, agradecer aquele alimento, porque é algo que é automático, sim, todo mundo come, né? Pega, uhum, e engole a comida.
mas você realmente agradecer aquele prato ali na sua mesa. Tem tanta gente que não tem um Sim, prato, né? E você tem. Então, ser realmente grato de coração. sim. Então, é nesse sentido, né? Quando a gente vai ofertar. E tem mais alguma coisa interessante que vocês queiram comentar? Então, aí no caso de Itrô, né, que no caso você chamou a atenção, né, a experiência dele de lidar com um número grande de pessoas e que ele trouxe para ele uma certeza de que o Eterno ia ser com ele, se ele fizesse o que ele tinha aconselhado, Sim. né? Seja líder, separe, né, cabeças de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então, seria praticamente hoje o que seria um equivalente aos juízes, né? As leis. Mas, naquela época, né, cada pessoa ficou responsável ali por um X número de pessoas. Sim, e é uma base para o mundo Para o moderno. moderno, O isso, mundo isso aí. moderno tem essa base Tem essa aqui. base. Hoje, E nem sabe, pequenas né? causas, não sei o quê, Sim. tananá, tem essa base. De onde E saiu, né? isso aqui também é importante na nossa questão familiar. Sim. Na parte também de Forças Armadas, né? Sim, tem Exército, tem hierarquia. hierarquia. Tem um chefe, né? Lá, cada Exatamente, cuida de um grupo, de sargento, outro, né? de outro, de Capitão, outro. tal, é isso aí. Exatamente. E vai aparecer lá no Novo Testamento, centurião, que cuida de 100 homens, né? Se eu não me Sim. engano. Então, é para a vida, né? Esse ensinamento aqui. E esse ensinamento também, ele é para a família também. Então, o chefe da casa. O chefe da casa vai cuidar das coisas mais urgentes, mais Sim. graves, né? E ali é a primeira instituição que ele vai cuidar, né? Antes de Sim. cuidar das outras pessoas. Primeiro ele tem que ser o chefe da família. Exatamente. Porque como que ele vai cuidar de 10, de 100, de 1.000 se ele não governa nem a casa? Exatamente. Então, a casa tem que estar Estruturada. estruturada. E esse conselho, ele vai para casa também. Sim. Então, numa família ali onde tem o pai, a mãe, o pai, ele vai ter uma responsabilidade maior, vai resolver as causas mais Sim. graves, né? A mãe já vai resolver aquelas pequenas causas do Sim. dia a dia, né? O irmão mais velho e assim E sucessivamente. assim sucessivamente. E às vezes quem tem a sogra e o sogro, que são mais experientes, Sim. né? E às vezes eles precisam de um conselho, já vai nos anciãos, Sim. né? Que são mais Sim. experientes. Então, é um ensinamento que serve para qualquer instituição. A familiar, no emprego, Sim. né? Tudo Verdade. isso. Muito bom. Capítulo 19, né? 19, é a Duda, né? Eu. É que Não. tinha parado na Duda. Parou na Duda, eu li, agora é a Aí. Duda. Não seria certo eu começar. Não, não. É na Não? sequência. Não é certo, não? Não, na Não? sequência. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois da partida de Refidim e da chegada ao deserto do Sinai, eles acamparam no deserto, ali, diante da montanha. Israel acampou. Versículo 3. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé chamou e lhes ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declarás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E vocês me serão um reino de Cohanim, sacerdotes, uma nação separada. Essas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Você? 7. Veio Moisés, convocou os líderes anciões do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado.
Então todo o povo afirmou unânime: tudo que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de respostas do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Por isso Adonai falou a Moshe: dirija-se ao povo, separe-o para mim hoje e amanhã, fazendo que lavem suas roupas. 11. Estejam prontos depois de manhã, porque depois de manhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Será apedrejado. Calma aí. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Moshe desceu da montanha com o povo e o separou para o Eterno. E eles lavaram suas roupas. 15. Eu achei que ela ainda estava lendo, porque o dela foi curtinho, não é longo. Em seguida, avisou ao povo: estai, pois, preparados para depois de manhã, e até lá não vos chegueis a mulher. Muito bem, então vamos comentar aqui do 19 ao 15, né? Que foram instruções assim Sim. bem específicas, né? Então, primeira coisa que a gente entende aqui, o Eterno, ele explica tudo nos mínimos detalhes. Não deixa escapar nada, né? Se é para fazer assim, dessa forma aqui, e ele explica tudo detalhadamente. Para quê? Para que a gente siga a instrução dele. E nessa época aqui, né, para que o povo, exatamente do jeito que ele ordenou, fizesse. E aí o que me chama a atenção é que o povo fala o quê? Tudo o que haver, lá no versículo 8, né? Sim. O povo afirmou unânime. O que é unânime? Todo Todos. mundo. Não teve um ali Que falou o contrário. que falou o contrário. Foram unânimes. Tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. Então, assim, Inclusive os Sim. estrangeiros que estavam lá. exatamente, porque tinham pessoas ali Multidão misturada. que foram juntos, né? Então, todos foram unânimes ali. Vamos, tudo que vai mandar, a gente vai fazer. E olha só que interessante, ele fala que vai falar com Moisés ali na frente do povo, né? Sim. Para quê? Para que o povo, para que fique realmente concretizado Sim. que ele vai ser a pessoa que vai liderar o povo. Sim. Para que todo mundo confie nele. Porque Yahvé vai falar com ele, o Eterno vai falar com ele, eles vão testemunhar Sim. falando com ele, então, a partir de agora, é um outro patamar, né? O povo realmente vai ter que seguir tudo direitinho ali, Sim. o que Moisés falar através do Eterno. Alguém quer comentar mais alguma coisa? De interessante aqui? Ai, estou emocionada aqui, porque Não, bem legal. Não, o povo vai, daqui a pouco vão chegar lá no monte. O versículo Estamos caminhando. 5 é um versículo que eu gosto muito, que é a primeira. Eu acho que é a primeira menção aqui que o Eterno faz da aliança dele, né? Se, ou seja, o cumprimento da palavra dele está condicionada à obediência das pessoas. Ou seja, se vocês prestarem atenção, muita atenção, né, ao que eu disser e guardarem, né, a minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. Então, isso aqui é bem assim profundo, né? E vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação separada. Então, é bem específico, né? Bem especial. Sim, e seria uma nação que iria ensinar todas as outras, né? Tem que ter alguém ensinando
os outros, né? Sim. Ia ser justamente aquela nação ali que ia ensinar todas as outras, mas realmente há uma condição aqui: se ouvires a voz e obedeceres a minha aliança. Então, assim, se não obedecer, isso serve para a gente até hoje, Sim. né? Então, para a gente ser um tesouro, a gente precisa, além de ouvir, obedecer aquilo que o Eterno está falando. Sim. Então, ele fala, a gente ouve, mas, tá bom, vou fazer outra coisa. A gente faz totalmente ao contrário. Aí não vai adiantar, né? Uma coisa rapidinho que eu queria comentar, que Pode eu acho comentar. muito legal, que falando sobre obediência, sempre teve desde o começo, né? Desde o começo. Desde o começo, a obediência que o Senhor prioriza. Exatamente. Ai, gente, eu acho muito lindo. Porque também, que nem você disse na pregação, que a obediência é uma demonstração de amor ao Senhor. Exatamente. É uma demonstração de amor. E quando ele fala lá desde o início, né, para Adão e para Eva, ele dá essa instrução, na verdade para Adão, né, instruir ele ali direitinho, não comer, não desobedecer, né? E aí é a primeira instrução que ele tem, né? Que pelo menos que é relatado ali para gente. E aí ele acaba desobedecendo. Então, teve que sofrer as consequências daquela desobediência. E é assim até hoje para a gente também, que aprende, a partir do momento que a gente aprende, e aí a gente não obedece, a gente tem que sofrer as consequências da desobediência, né? Não tem jeito. Vamos então para o 16? Quem que parou, que eu não lembro. Mateus foi o último ali, né? Sou eu, né? Tá. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. É a cena do nosso quadro aqui, ó. Olha lá, 17. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. 19. E o som do chofar, a trombeta, e aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha. E Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse dos limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes, aos quais se permite a aproximação de Adonai, devem manter-se sagrados. De outro modo, Adonai pode voltar-se contra eles. Deixa eu só voltar aqui no 21, que você leu, Duda. Aqui no meu está aqui para que muitos deles não pereçam. Aqui no meu está aqui, e muitos deles... tá. Eu falei pereceram. Gente, sangue do cordeiro. Não pereçam, né? Aqui tá. Para não ultrapassar os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Para quê, né? Condição. Ai, gente, misericórdia. Casuística. 22 agora, né? Não, eu li esse. Leu, é você, 23. É 23. Não, que eu voltei só para ver se... Agora é o Moisés, ou agora é o Mateus. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. É isso. E Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir,
a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Então, chegou esse momento aqui, né? Sim. Que é o da foto, né? Meditado. Então, imagina ali essa representação de a fumaça, né? Um Sim. fogo vivo. E quando Moisés falava, a voz do Eterno vinha Sim. com o trovão e a montanha, né? Ela tremia Sim. violentamente. Não era um tremorzinho, Sim, né? era um Imagina. Gente, realmente era de dar medo. Gente, Mas um imagina. vulcão em erupção, Não, né? Eu imagina. acho que era muito mais medonho. Muito mais medonho do que um O Senhor vulcão. desceu e o povo escutou a voz do Senhor. Gente, se Um eles trovão. tremeram de medo, rapaz, depois dessa, tudo que o Moisés falasse, eu ia ficar assim, ó. E a Nina? Concordo. Eu acho que deve ter sido uma cena realmente, além de muito temor, Sim. de muito pavor, mas também muito bonita, Sim. né? Muito Ai. linda, uma cena muito linda, um povo, que era muita gente ao redor daquela montanha, e ele foi bem específico, né? Delimitou ali o limite. Uhum. Para que as pessoas não ultrapassassem nem animais, né? Nada, absolutamente nada. Sim. Só Moisés podia ultrapassar ali e depois levar o Arão, né? Subir ele e Arão. Então, era uma subida ali, não era de qualquer jeito, né? Uma subida com essa montanha aí tremendo, Rapaz. trovão. Olha só, quando dá uma tempestade que dá esses raios e trovão, Sim. como que a gente não Com medo. estremece? Sim. Imagina o Eterno. Gente. Multiplicado isso sei lá quantas vezes. E tão perto assim, né? Relativamente, né? Eles só vão no pé da montanha um pouco afastado. Porque né? a gente realmente, quando você vê tempestade, um raio, trovão, você quer se afastar. Sim. Você fica com medo. Ali, exatamente, não tinha onde se esconder. Tava todo mundo num lugar aberto. E raio, trovão, a voz do Eterno, toque Criança, do chuva, né? a montanhas ali sacudindo violentamente. É de dar medo, não é uma, não é. Quem é que vai ter coragem? Interessante que assim, logo a seguir vai vir as 10 palavras, né? E aqui já demonstra toda a ação dele, né? No monte e o tremor e tudo esse, né? Tudo, e logo depois das 10 palavras vai vir, né? Que a gente vai ler, mas depois a gente comenta melhor. Só que eu achei interessante que o Eterno primeiro vai falar, e aí depois que as pessoas vão querer, né? Não, a gente tem medo, é melhor que o monte fale. Não foi antes das 10 palavras, mas já veio, né? Primeiro aquele indício. É porque houve um impacto primeiro, o povo né? não falou antes das 10 palavras, né? Não, nós não queremos falar com o Adonai, fale você. Não, veio primeiro, né? Os 10 mandamentos. E vem esse impacto primeiro. Sim. Que não é fácil ouvir a voz do Eterno dessa forma, então vem o impacto primeiro. Vamos lá. Quem tá? Sou eu. É você. Sou eu, mas é meu bem curto, hein? Não reclamem, Mateus. Então, a dona disse todas essas palavras. Foi. Vai, pode continuar, Vai tá? lá, dois. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Você não se deve curvar a elas, nem lhes servir, pois eu, Adonai, seu Elohim, sou um Elohim zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração, de quem me odeia. 6. Mas que também ajo com amor até a 10ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus,
porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade. 11. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar, tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra, que Yahvé, o teu Deus, te dá. Não matarás. Não cometa adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E esse é o 10º mandamento, né? Então, vai comentar? Sim. Vamos parar aqui então para comentar, aqui, né? Então, já coloquei aqui um resuminho dos mandamentos, 10 mandamentos aqui, né? Na tela. Tá? Aqui de acordo. E eu já começo a fazer uma observação aqui no versículo 6, antes da gente entrar nos mandamentos, graça, né? mas que o Eterno fala aqui, mas que também age com amor. Não, antes, no 5. Não te prostrarás, né, diante desses deuses, não servirá, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, né, ou zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Sim. Então, assim, é interessante a gente observar aqui, porque cada detalhe, porque quando o Eterno fala que pune até tanta geração, essa geração ela tem que estar odiando o Eterno. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá na frente, que eu acho que todo mundo vai lembrar em relação ao Cora, que ele está lá no acampamento e aí ele vai fazer uma rebelião, Sim. né? É ganancioso, quer fazer uma rebelião para tirar o Arão ali do sacerdote. Aquele do incenso? Incenso? Não, o incenso é o Nadab. Não, esse é antes. Ah. Ele tem filhos. Sim. Tinha filhos. Que Então, acende fogo estranho. não, esse é o outro. Esse que eu estou falando é o que é invejoso. É o invejoso, que queria o lugar de Arão. Aí ele vai lá, faz um complô com todo mundo, né? E o Eterno vai lá e fala para todo mundo se afastar da tenda deles, não ficar perto. Foguinho que não pode... Que não pode acender fogo também. Isso, não pode acender fogo. Aí, o que vai acontecer? É esse aqui, isso, por causa da maldição lá da família. O que vai acontecer? Os filhos dele não seguiram o que os pais estavam fazendo. Sim. Eles não seguiram. Então, eles não foram destruídos. E eles vão ter, a gente vai ler depois lá em Salmos, tem salmos escritos pelos filhos de Cora. Ou seja, eles não foram amaldiçoados, porque eles não odiavam o Eterno, muito pelo contrário. Os pais odiavam, mas eles não participaram, foram obedientes. Então, eles não participaram daquela condenação ali que os outros tiveram. Sim. Entendeu? Então, o Eterno fala que, por conta de se
os pais ali odiarem e os filhos continuarem repetindo as mesmas coisas que os pais, Sim. ele vai destruir até a terceira, quarta geração. Mas olha que interessante. Quanto àqueles que agem com amor, olha o que ele faz. Ele vai abençoar até a milésima geração. Ou seja, nem tem conta, É, né? não dá nem para a gente contar. Gente. Ele vai abençoar até a milésima E geração. para quem acha que a graça é só no Novo Testamento, aqui. A graça desde o início desde o que o mundo é mundo, né? Exatamente. Então, eu acho esse versículo aqui um versículo muito bonito, Sim. né? Principalmente a gente vê assim o amor do Eterno, a gente vê a misericórdia, a gente vê todas as características bondosas do Eterno quando ele fala que vai abençoar aqueles que obedecem, aqueles que guardam, ele vai abençoar até a milésima geração. E aí, tantas pessoas são abençoadas, né? Porque ele fez uma promessa lá atrás. Então, ele fez uma promessa para Abraão, aí vem para Isaac, vem para Jacó, e todos eles sempre falam, né? Que abençoou Jacó, abençoou Isaac, abençoou Abraão. Então, eles sempre contam as gerações. Então, é muito interessante. Verdade. E, bom, aí a gente tem um resumo aqui, né? Do não ter outros deuses além de mim, não fazer nenhum tipo de ídolo, né? E esse ídolo, ele não é só uma estátua. Pode ser qualquer outra coisa que você coloque no seu coração e você passe a dar importância àquilo ali mais do que o eterno, né? Não tomar o nome do Eterno em vão, né? Não é simplesmente falar o nome dele, mas é a sua conduta. Quando você é uma pessoa que se intitula serva do Eterno, mas você faz outras coisas, mas você carrega esse título. Eu sou uma serva do Eterno, eu sou uma serva do Eterno. Eu jamais faria isso, né? Eu sou um servo. Mas aí você faz as coisas erradas, você está tomando o nome dele em vão. Está falando o nome dele em vão, porque as pessoas, você está dizendo que então você tem que seguir aquilo ali. E aí, se você não faz, então você está falando o nome do Eterno em vão. Eu achava quando falava pra não falar o nome do Senhor em vão, pensava tipo assim, a pessoa tá aqui, nossa, Senhor. Aí a pessoa virava assim, você tá falando em vão. Não. É uma coisa muito séria mesmo. Profundo. Não tem nada a ver em assim, falar. Ah, meu Deus do céu, não é isso. São pessoas assim. Aí agora eu entendi que são pessoas que se denominam servas do Senhor, mas não agem como. Não agem como. Então até você porque seria muito assim, corriqueiro você falar algo que não tem nada a ver, não tem contexto nenhum de ser algo em vão. Você imagina só, tu ia pecar um troço aqui, né? Não tem cabimento. Agora, carregar o nome, né, do Eterno é você ter o caráter dele. Está ligado ao caráter, não a você pronunciar o nome ou deixar de pronunciar, né, em hora inapropriada. Né? Vai assim, muito mais além disso. É o caráter. É o caráter seu do Eterno. Aí no trabalho ou na escola. Não pode ser divergente. Tem gente que bota, né, o nome do Eterno no negócio. Aí você vai lá, sonega os impostos, então trata mal o funcionário, paga atrasado eles e tá lá o nome do Eterno no teu rouba os estabelecimento. clientes. Isso também é uma espécie de pronunciar o nome dele em vão. Então porque as pessoas vão confiar, né, naquilo ali. Nossa, aquilo ali é um aquele crente estabelecimento que tá ali é cristão. Então eu vou comprar ali confiando. E aí o cara faz só uma coisa errada. Porque quando a pessoa se denomina um servo do Senhor, ela tem que mostrar que é um servo. Tem que demonstrar com as atitudes. Sim, desde as palavras, atitudes, o jeito que você trata os outros também. Exatamente. Isso é o principal. Você vai ser um servo do Senhor, vai tratar uma pessoa de qualquer forma. Bom dia para dar o bom dia para outra pessoa. Aí a pessoa vai olhar e falar, gente, não.
Exatamente. É A por isso que conduta. é melhor você demonstrar do que você dizer. Sim. Ah, eu sou serva, e esconder debaixo dessa capa, né? De falar. Porque isso aí, embora você não esteja falando o nome, meu Deus, Elohim, não sei o quê, não é isso. É pronunciar, não é a literalidade do nome, mas sim o Os seus caráter atos, e os atos. Sim. Seus atos e suas atitudes. Bem E aí legal. a gente tem aqui o quarto também, né? Lembrar do dia de Shabat para santificá-lo. E ele fala, ele foi o primeiro a descansar. Quando ele fez toda a criação, né? Ele descansou de toda a obra, né? Ele pegou aquele dia e descansou. Então, assim, tudo o Eterno faz primeiro. Sim. Tudo que ele vai nos ensinar, ele faz primeiro. E o Shabat é uma coisa muito simples. O sábado, né? O santificar, o lembrar-se desse dia é algo muito simples. É você estar com a sua, né? exatamente, com a sua família, né? Em casa. E aí eu separei umas imagens aqui legais para a gente entender, ó. É uma reunião aqui familiar, tá toda a família, aqui tá ainda os avós, né? Os filhos, os pais. Então, isso aqui é uma coisa muito legal. Quem não gosta de ter esse tempo, né? E aproveitar com a família e poder conversar. Sim, é muito bom. Dar risada. Então, é uma coisa muito simples. E hoje em dia, cada vez está mais difícil as pessoas conseguirem realmente esse dia de descanso. E o povo lá no Egito não tinha. Não tinha mais isso. Eles eram escravos. Trabalhavam todo Era dia. chibata de sol a sol. Não tinha um dia. Eles nem sabiam mais o que era isso. Então, assim, é um dia, assim, é um presente realmente você ter essa oportunidade, né? Sim. Aqui, ó, uma outra imagem ali também foi já um animalzinho ali do lado, né? A família ali toda reunida. Ó, uma família menor, né? Sim. Às vezes tem até um solitário, mas está em casa também ali, estudando a palavra, não dividindo esse dia com os dias comuns. Sim. Então é basicamente isso. A gente tem esse dia para não dividir todas as tarefas que a gente faz todos os dias, acordar sempre naquele mesmo horário, vai para o trabalho ou vai para a escola, né? Ou vai fazer um curso. Enfim, você tem uma rotina, tem que pagar, tem que comprar, tem que ir no mercado, tem que fazer um monte de coisa. Você vai, obviamente, separar um tempinho para ler, para meditar, para orar, para agradecer, mas é um tempinho que você tem que dividir com todas as coisas. Sim. E esse dia, que é um dia de descanso, é um dia que você não divide nada disso. É o dia inteiro do Senhor. É o dia inteiro. Os outros dias a gente divide. E eu achei interessante que esses dias eu ouvi, muito legal, que era o seguinte, um pregador falando que o Shabat ele só faz sentido se você comemorou, se você passou todos os outros com o Eterno, e comunhão com ele. Então, chegou no sétimo, você vai ali fazer aquela festa, né? Aquela celebração da criação, porque os outros dias você também teve comunhão com ele. Muito legal. Exatamente. Não tem nenhum... Porque não vira uma religião, né? Uma doutrina que... a doutrina do sábado. Não é isso. É você todo dia servir o Eterno, mas no sétimo você comemorar todos os outros 6. E ali, ó, a família brincando, né? Também é um momento também que os pais têm para ensinar os filhos, ensinar os filhos, para brincar com os filhos, né? É um momento fazer especial. A leitura, né, da porção. É claro que no dia que a gente vive, na realidade, nesse tempo moderno, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Então, as pessoas que não têm essa oportunidade, mas têm o desejo no coração, né? Fica com aquele desejo no coração, pratica isso o tempo em que tem, às vezes trabalha meio período, né? Que é o meu caso. É o caso da Mari, que trabalha meio período. Ela não pode ficar o dia todo, né? Infelizmente eu tenho que dividir. Mas eu lembro do Shabat. Mas ela lembra, ela tem esse desejo no coração. E é interessante
que o Shabat ele não é de ninguém, ele é do Eterno. Sim. Ele não é de nenhuma instituição, ele não é de nenhuma pessoa, Religião, ele não é de nenhuma religião, ele é do Eterno, porque ele foi o primeiro que Sim. descansou, né? Então, às vezes as pessoas falam, né? Mas é interessante a gente entender. O Shabat é do Eterno. Muito bem. Onde Agora é minha paramos? vez. No 18. Não sei. É o 22. 18. Não, aqui, ó, a gente terminou o 10º mandamento, agora é a minha vez. Ué, não foi? A gente 18. não leu 21, não? Não. Não. Eu jurava que a gente leu. Não. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som do chofar e a montanha enfumaçada. Quando o povo viu tudo isso, tremeu, permanecendo à distância. Próximo. 19. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Adonai disse a Moshe: Eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Vocês mesmos viram que eu falei a vocês desde o céu. Vocês não devem fazer comigo deuses de prata. Tampouco... meu. Ai, perdão. 23. Não fareis ídolos de prata nem de ouro, para tentar representar minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Do mesmo modo, não façam degraus para subirem ao meu altar, para que vocês não sejam descobertos com falta de decência. Encerrou aqui. Muito bem, encerramos aqui. E nessa porção, vamos fazer aqui os nossos comentários finais. Considerações finais. Nossas considerações. Eu achei muito. Eu sempre gravo essa parte aqui, que o povo não quer ouvir a voz do Eterno. Eles ficaram com medo. Porque lá na frente, né, vai ter rebelião justamente por causa disso. Exatamente. Vão querer apedrejar Moshe por causa disso. Eles foram muito claros, né? Não queremos ir. Nós não queremos ouvir, porque o Eterno ia falar diretamente com todo mundo. Sim. Era para todo mundo falar diretamente com ele, não tem intermediário. Sim, mas nós não queremos, a gente não quer. Não. Vai você, Moisés. Que o Senhor fale contigo e você fale o que ele disse para nós. Onde se viu, né? Então, foi o povo mesmo que escolheu a liderança. Sim. Né? O povo escolhe. Já começou ali, né? Na verdade, esse negócio de rei, entre aspas, começou bem antes da liderança. Sim. Exatamente. Foi só piorando depois. Não, a gente não. Vai, Moisés, você. Vai lá, Moisés. A gente não quer ouvir, não. E Moisés vai lá, encoraja, né? Tenta, né? Não temam. Não temam. Vão lá. Então, participem dessa experiência para quê? Ele vocês não quis aparecer, né? Tá bom. Então eu vou, exatamente. Eu vou. Olha a humildade dele. Ele já que insiste, né? Então eu vou. Ele insiste ali pro povo. Né? Querendo que eles ouçam, né? Diretamente, né? Não só ele. Mas, você vê, o povo ficou longe. Então não teve jeito. Moisés teve que, né? Ele que se aproximou, o povo não quis. Então, esse primeiro momento aqui,
o povo realmente delega para Moisés. Sim. Nem esperou o Eterno falar, fazer aquele reconhecimento que ele fala lá, né? Que o povo vai reconhecer, mal né? terminou o mandamento. O povo já reconheceu. Não, vai você mesmo. Fica você. E aí a gente depois vai ver, né, nos próximos Lá na capítulos frente aí que a gente volta estudar. aqui, anota. Exatamente. Não, mas engraçado, se naquele momento o povo tivesse no pensamento de falar, não queremos Moisés, naquele momento ali que eles iriam se aproximar para que Deus falasse com todos, eles já tinham mudado o pensamento em um. Não, um e eles verso não todo. iam precisar rejeitar Sim. Moisés, né? Nem ia precisar Exatamente. ter isso ali. Já era subentendido que o Eterno ia falar com eles ali, não ia mais Sim. precisar, né? Não ia nem precisar oficializar. Sim. Olha, Moisés, agora você está fora, né? É, Não, eles já na frente já saíram se precipitando, né? Exatamente. E aí Não esperaram. não tem jeito, né? Aí a gente vê que sempre vai dar. E né? hoje a gente queria, né, ver o mar se Não abrindo, é. não sei o que que o lá. Senhor se revelasse assim também com a Assim, né? gente, Como é que é as rapaz. coisas, né? Sim. É muito legal. Muito... Bom, foi um capítulo emocionante, Ah, né? super legal. Foi uma super porção legal. emocionante. Mas depois a gente vai fazer a próxima juntos ainda. Vamos fazer a próxima porção ainda juntos, que vai ser a Miss Patim. Miss Regras. Patim. Juízos. Ou estatutos, né? A gente vai fazer a próxima. Então, obrigada, meninas, pela presença. Matheus comentou pouco, deixou mais para as meninas, né? Nova visitante aí falar, né? você Acabou deixa- até roubando o meu. o seu capítulo. E você viu que eu terminei, viu? Sem Terminou, querer, eu olha que terminei. legal. Sim. sem Você querer. estava tão preocupado, né? Terminou Você ia com terminar. Na hora que ela tava lendo o meu, eu falei, será que eu deixo ela ler o meu inteiro? Não, você falou. Ainda bem. Foi legal. E Você aí falou. terminou certinho. Que aí eu terminei Sim. sem ela, viu? Conseguiu terminar. Então é isso. Shalom. 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 Boker Tov, Laila Tov. Sim.